Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda. Eu sou a Ana Freire, especialista em runas, e o tema do nosso vídeo de hoje é o que são e como criar Bind Runes. E Bind Runes significa ligação ou junção rúnica, o que significa que você vai utilizar duas ou mais runas em fusão, associando a energia de mais de uma runa para criar um símbolo novo ou uma runa nova, personalizada de acordo com aquilo que você quer. Em termos históricos, as Bind Runes elas apareciam nas estelas rúnicas, geralmente em lápides, né? É uma prática que começou a aparecer aí já na era viking, mas geralmente lá no norte europeu, raramente entre os germânicos anglo-saxões. E as Bind Runes elas eram criadas principalmente para escrever, como uma forma de abreviar o que estava sendo feito, ou mesmo com o objetivo de esconder alguma coisa. Então, normalmente, rolava como se fosse um desafio entre um mestre de runas e outro, utilizava-se dessas Bind Runes como uma forma de codificar aquilo que estava sendo colocado, como se fosse um desafio para outro mestre de runas que, mesmo conhecendo o significado das runas, conhecendo a escrita rúnica, não conseguisse decifrar o que estava ali. E também com propósitos mágicos, né? Para realizar encantamentos na própria magia talismânica. E nesse sentido acabou perdurando por mais tempo aí na Islândia, tá? Normalmente, quando aparece as Bind Runes numa inscrição, ela não vem sozinha. Geralmente ela vem associada a outras runas e às vezes até outros símbolos ou outros desenhos para compor toda uma ideia. E a verdade é que não existe um padrão pré-estabelecido para se criar uma Bind Rune, visto que os mestres de runas, cada um desenvolvia seu próprio método ali para escrever com elas, né? Mas, apesar de não haverem critérios de fato pré-estabelecidos para essa composição, acredita-se que originalmente elas eram feitas de uma dessas duas maneiras, ou uma sequência de várias runas para ser lida de baixo para cima ou de cima para baixo ao longo de uma haste, ou duas runas unidas por uma haste principal. Mas na prática, você pode criar diferentes padrões de Bind Runes ali, de acordo com aquilo que você quer e com as runas escolhidas. Vou dar uns exemplos práticos aqui, você vai entender melhor. Alguns cuidados para se criar uma Bind Rune. Gente, a gente tem que pensar que a gente está pegando runas diferentes, que cada runa significa, funciona como uma chave de acesso a uma determinada vibração. Então você vai pegar runas que acessam energias diferentes e você vai unir de acordo com o objetivo. Então é muito comum, quando a gente vai pesquisar sobre isso, muitos autores falarem assim, você precisa tomar muito cuidado na hora de criar o seu símbolo, para você não unir runas que tenham energias contrárias, opostas, ou que gerem algum tipo de conflito entre si, né? Isso é muito comum. Na prática, como que seria isso? Tudo vai depender do entendimento que você tem sobre cada runa e do seu objetivo final, né? Por exemplo, muita gente pede para tomar cuidado para de repente não aparecer escondida ali no meio dos traços uma Nauri, por exemplo, que é uma runa de necessidade, de paciência e tudo mais. Mas se a gente pensar que cada runa tem um lado positivo e um lado negativo, em alguns contextos pode ser que essa runa seja uma influência positiva sim, né? Como nesse exemplo aqui, onde você tem uma Bind Rune que serviria para te proporcionar disciplina e paciência. Às vezes a gente está num momento da vida onde esses aspectos são necessários e é algo que a gente não está tendo ali naquele momento, ou não é da nossa personalidade, a gente já é mais precipitado. E para resolver uma situação em particular, você vai precisar ter essa postura, né? Então, um símbolo desse te ajudaria nisso. Então, o interessante é que você tenha em mente para que vai servir aquele símbolo. Porque é diferente eu criar uma Bind Rune ou mesmo usar uma única runa. Se eu fosse usar uma única runa, a ideia seria a mesma, né? Mas eu criar um talismã com uma Bind Rune para atrair prosperidade de forma geral ou para algo muito específico, para a resolução de uma questão específica que eu estou vivendo sei lá, na minha vida profissional, que pode ou não me trazer um maior resultado, né? Isso é muito diferente. Você criar um símbolo geralzão ou uma coisa especificamente focada para alguma coisa, né? Se você está criando alguma coisa focada naquilo, você precisa prestar muita atenção realmente nas runas que você está colocando. Por exemplo, tanto Fenrir como Outila ou Tala, né? São runas de prosperidade, de materialidade, de bens, né? Daquilo que é concreto, dos ganhos. Só que elas têm energias contrárias, né? Fenrir fala de movimento, fala da troca de valores, das finanças, né? Daquilo que você ganha e gasta, ganha e gasta.
Já o Tá, ela não, já representa uma coisa mais fixa, ela representa as propriedades, os bens, o patrimônio em si. Então, se eu estou fazendo uma bind rune para prosperidade, pensando em uma coisa que tem que se resolver mais rápido, um dinheiro que eu preciso que entre rápido, eu não posso colocar o Tila no meio, por mais que ela seja uma runa de materialidade. Entende? Essa é a preocupação que você precisa ter na hora de trabalhar, baseado no objetivo que você quer. Então, se eu tenho uma situação específica para trabalhar, né, para resolver, e eu preciso que ela me dê um retorno rápido, eu posso utilizar a Feiru, que é uma runa de prosperidade, de ganhos, de riqueza, e posso associá-las a outras runas de movimento, ao invés de associá-las a uma runa como o Tila, que fala de algo mais, né, um investimento mais a longo prazo, uma coisa mais demorada, né? Então, poderia associar Feiru a Raido, por exemplo, que é uma runa de movimento, né? Abertura de caminhos com Kenar, se for algo novo, investimento novo, enfim. O que vai determinar se o trabalho, a composição que você criou é efetiva ou não dentro daquilo que você quer, é você analisar a essência, a energia por trás de cada uma das runas, né? Você tendo isso em mente, você consegue compor uma bind rune e analisar se aparece mais alguma runa escondida ali no meio, e se aquela runa que aparece escondida condiz ou não com o que você precisa. Se eu estou criando uma bind rune para atuar dentro de uma esfera onde é algo que eu sei que eu vou precisar de paciência para aquilo se desenvolver, eu crio uma bind rune pensando em 3, 4 runas X. Quando eu olho meu desenho, eu percebo que no meio dela tem uma Naurir ali, e é uma coisa que vai precisar de paciência, não tem problema, ela tá lá, entende? Então, assim, não é nem tanto as runas que você escolhe, mas é dentro de que contexto. Por isso que é interessante você analisar como cada runa conversa com você, como você se identifica nelas, como você entende a energia que ela está trazendo, que ela está trazendo para você. O verdadeiro mestre de runas, né, vamos colocar assim, é aquele que, conhecendo essas vibrações e esses diversos significados que cada runa pode trazer, sabe adaptar ali para o que você precisa, né? E o trabalho com as runas, com as bind runes, vai funcionar dessa maneira. A diferença é que, se você tiver dúvida se aquela runa se encaixa ou não porque você quer, não use-a, procure outra.